Olá e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos continuar falando sobre reações luminosas da fotossíntese. Na última aula eu comentei um pouco sobre o transporte de elétrons que sai, né, desde o fotossistema 2 e segue até o fotossistema 1. Então deixa eu comentar um pouco sobre quem faz esse transporte, tá? É, o fotossistema 2 ele forma um grande complexo proteico que não é móvel dentro da membrana dos tilacoides, né? Eu comentei isso na última vez que eu falei aqui sobre esse assunto. Então, existem algumas moléculas que se movimentam entre os fotossistemas, distribuindo os elétrons para repor o que vão saindo, né, das moléculas de clorofila dos centros de reação. Então, por exemplo, ao sair do fotossistema 2, existem moléculas chamadas de plastoquinonas, que são duas na verdade, tá? Que eu estou mostrando a reação apenas de uma porque são idênticas, mas existe a plastoquinona A e B, e elas recebem os elétrons exatamente que estão saindo e que estão sendo perdidos pela clorofila do centro de reação do fotossistema 2, que é a P680. E esses elétrons eles saem da seguinte forma, tá? Você vê que só um detalhe aqui que essa é a estrutura completa da molécula. Quando eles colocam aqui no desenho o R é exatamente essa parte ramificada aqui, tá? Da ramificação lateral da molécula. Mas a parte importante para transporte de elétrons é onde fica o anel aromático, que é o que está em laranja aqui. Então, quando esse elétron que está chegando aqui, ele vem exatamente da P680, que se excita, perde elétrons, e esse elétron ele chega no oxigênio que está aqui abaixo, né, no esquema aqui abaixo do desenho. Então esse elétron que chega aqui no oxigênio faz com que ocorra uma alteração nas ligações duplas do anel aromático. Você vê que ocorre uma alteração aqui nesse local e por sua vez vai ocorrendo alterações, né, ao longo de toda a molécula, e faz com que um dos elétrons do oxigênio que está do outro lado ele não fique pareado, né, ele fica livre aqui nesse ponto. Mas nessa estrutura aqui, né, em que a molécula se chama, né, deixa de ser plastoquinona e passa a se chamar plastosemiquinona, tá? Porque ela recebeu apenas um elétron por enquanto. Né, cada vez que as clorofilas do centro de reação se excitam, elas só perdem um elétron por vez. Então, nesse caso aqui, ela tem carga negativa e moléculas com cargas elétricas não conseguem se movimentar nas membranas, tá? Na parte lipídica das membranas. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de membranas de tilacoides, mas é o mesmo raciocínio que eu já comentei aqui na disciplina sobre membrana plasmática ou a membrana do vacúolo também. Então, depois, né, chega mais um elétron que vem de outro ciclo de redução da P680 do fotossistema 2. Então ela se excita, perde elétron, repõe esse elétron, se excita novamente, perde mais um elétron, e aí quando esse segundo elétron chega na plastosemiquinona, ela captura dois íons H+, tá? O segundo elétron ele vem exatamente para o outro oxigênio aqui, então aí ela precisa equilibrar as cargas elétricas, então ela captura dois íons H+, e aí no estado final a molécula, né, tem essa alteração aqui, que ocorre tanto nos grupos que eram apenas O com dupla ligação aqui, aí eles passam a ser OH, e ocorre também, né, uma alteração no padrão de ligações duplas internas da molécula. E essa molécula que está reduzida, porque recebeu dois elétrons e dois prótons também, mas ela está no estado reduzido, ela passa a se chamar plastohidroquinona. E nesse estágio aqui ela não tem cargas elétricas e ela pode se movimentar nas membranas dos tilacoides. E quando ela se movimenta, ela faz o seguinte, tá? Ela chega até um outro complexo contendo proteínas, que eu já comentei sobre ele também, mas eu vou revisar aqui, que é o citocromo B6F, tá? Um grande complexo formado por diversas proteínas, entre elas algumas, né, que são citocromos, que é essa estrutura que está aqui à direita, tá? Tem aqui as alfas e beta hélices, né? Quem fez aí bioquímica lembra desses detalhes da estrutura da molécula, aliás, da estrutura das moléculas, né, que formam tudo isso aqui.
é um complexo que é integral também à membrana dos tilacoides. Por ser integral, ele não se movimenta também, então alguém tem que trazer elétrons, né, até chegar nessa região aqui. Então, aí os elétrons vêm chegando então da plastohidroquinona, que eu acabei de mostrar no slide anterior. Essa figura, esse desenho, aliás, aqui à esquerda, é a mesma estrutura que tem à direita, só que retirando-se as proteínas para a gente poder observar o que está ocorrendo em transporte de elétrons. Então, a plastohidroquinona chega aqui, ela vem trazendo 2 elétrons a mais que ela recebeu de 2 vezes em que as clorofilas do centro de reação do fotossistema 2 se excitaram, e ela capturou os íons H+, tá? Quando ela captura, deixa eu só voltar um pouco. Quando ela captura esse H+ aqui, ela captura do lado do estroma, porque ela se liga no fotossistema 2 bem próximo ao lado do estroma. Então, para equilibrar as cargas elétricas, ela absorve esses íons H+ do lado exatamente do estroma. Mas quando ela perde esses íons H+, ao mesmo tempo que ela perde os elétrons, ela libera ele do lado do lume, tá? Eu nem vou voltar nisso, vocês lembram na aula passada quando eu comentei, né, qual que é essa separação que existe entre lume e estroma, aliás, né, das membranas dos tilacoides. E aí um dos elétrons segue o caminho até uma proteína móvel que é solúvel, que é a plastocianina, que está mostrada aqui como PC. A plastocianina tem cargas elétricas, então ela pode se movimentar no meio do lume que é um meio aquoso, né? E a plastoquinona não, como ela tem característica lipídica, ela se movimenta dentro da própria parte lipídica das membranas dos tilacoides. Só que um outro elétron, ele segue um caminho aqui diferente, né? Ele vai subindo aqui nesse desenho, claro, no esquema, até chegar numa outra molécula de plastoquinona que fica no citocromo B6F. Aí essa molécula se torna plastosemiquinona também, e o processo continua na parte interna. Por que acontece nesses 2 caminhos aqui? Porque simplesmente os 2 elétrons poderiam ir para 2 plastocianinas diferentes, que elas só conseguem transportar um por vez, e seguir caminho até o fotossistema 1. Por que acontece então esse desvio aqui, essa divisão aqui na rota? Olhando aqui o próprio esquema, a gente já consegue entender, né, por que acontece essa diversificação aqui nas rotas. Mas deixa eu mostrar um esquema que a gente explica melhor. Então, por exemplo, está saindo aqui a Q2, que é exatamente a plastohidroquinona, carregando elétrons que vem do fotossistema 2, e ela capturou esses íons H+ exatamente aqui do lado do estroma, né, para equilibrar sua carga elétrica. Ela libera esses íons H+ do lado do lume, e um deles segue caminho até a plastocianina, tá? Tudo isso eu já acabei de comentar. Então, a letra E com sinal negativo significa elétrons sendo transportados, e aí eu falei que o outro sobe, né, aqui no esquema, é claro, né, que numa célula não tem essa questão de subir, mas aqui no esquema, então, ele vem até aqui, e aí ele produz uma plastosemiquinona aqui, isso tudo dentro do citocromo B6F. Então isso aqui é para cada uma das plastohidroquinonas que chegam, tá? Aí acontece um segundo ciclo que chega mais uma plastohidroquinona, tá? Essa aqui já é a segunda que está chegando, libera mais 2 íons H+ do lado do lume. Então tudo isso aqui continua do mesmo jeito, né? Um dos elétrons vai até a plastocianina, que leva esse elétron até o centro de reação do fotossistema 1, e o outro vem para a molécula que estava aqui na forma de plastosemiquinona, que se transforma em plastoquinona. E aí, como é uma molécula que já com cargas elétricas, então ela pode sair aqui e ir diretamente para esse local aqui novamente, tá? Ou então, e aí teria que acontecer depois, vir mais outra do fotossistema 2 para manter isso aqui funcionando. Bom, então por que acontece isso, né? Porque simplesmente o caminho não é único. Porque a cada vez que essa rota se divide aqui, uma quantidade adicional de íons H+ sai do estroma e vem para o lume. Por que é importante durante a fotossíntese que esses íons H+
fiquem saindo do estroma e se acumulem no lume. Eu já comentei isso na aula passada, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês em detalhes qual que é a importância disso, tá? Porque que é muito importante aproveitar essas reações de oxirredução para transportar o máximo possível de íons H+ do lado do estroma e acumular eles do lado do lume, tá? Mas aí deu para entender, né, a importância de fazer essa divisão aqui nas rodas. Então vamos seguir, tá? A plastocianina, então, por sua vez, chega até o fotossistema 1, onde tem a molécula de clorofila P700. Então a P700 ela tem que ter perdido elétrons, ou seja, ela tem que ter recebido luz, ter se excitado e ter perdido elétrons. Aí depois ela precisa recuperar o elétron que ela perdeu. E ela vai recuperar pelo que vem sendo transportado pela plastocianina. Então, como é uma proteína solúvel, ela vai se ligar em local contendo, ela vai ser atraída, né, por local contendo cargas positivas no grande complexo do fotossistema 1, porque ela tem cargas negativas que são atraídas, e ela se liga exatamente num local bem próximo a P700, que já perdeu elétrons, exatamente para ela conseguir repor, né, essa perda. Então daí os elétrons continuam sendo transportados e passa aqui por A0 e A1, que são moléculas de clorofila modificadas, passa por duas proteínas contendo, aliás, por três proteínas contendo ferro e enxofre, e lá do, isso daqui, né, o elétron chegou do lado do lume, mas lá do lado do estroma existe uma outra proteína transportadora chamada de ferridoxina, porque contém ferro também na sua estrutura, tá? E aí esses elétrons passam para a ferridoxina, que se torna reduzida e segue o seu caminho até o NADP+, que eu vou mostrar mais adiante, tá? Então daí isso aqui é o transporte de elétrons de forma resumida, né, acontecendo dentro do fotossistema 1. E isso daqui é um detalhe da estrutura do fotossistema 1, como se fosse vista do lado do estroma, tá? Quando eu mostrei fotossistema 2, eu mostrei uma visão do lado do lume. Por quê? Porque no caso do fotossistema 1, é importante a gente ver o que é que está acontecendo de reações químicas do lado do lume, que é onde ocorre a quebra da molécula de água para doação de elétrons para a P680 e, consequentemente, a liberação de oxigênio, né, de O2. E aqui, como a ferridoxina está recebendo aquele elétron que veio inicialmente lá do fotossistema 2, né, seguiu todo aquele caminho que eu já comentei aqui, aí ela recebe esse elétron exatamente aqui nesse local próximo a esse, onde ficam as três proteínas contendo ferro e enxofre, tá? A ferridoxina se liga mais ou menos por aqui para receber esse elétron e seguir o seu caminho. Bom, eu comentei bastante, né, sobre transporte de elétrons. Eu vou mostrar que não foi coisa demais, né, porque às vezes a gente imagina que é assunto demais e desnecessário, mas eu vou quando eu comentar sobre a parte de interações ecológicas de plantas, eu vou mostrar como é importante a gente conhecer isso. E uma outra importância é o que eu vou comentar aqui, tá? Sobre utilização de herbicidas. Existem herbicidas que causam diversos efeitos negativos em plantas, mas esses dois aqui, particularmente, eles são importantes porque eles acabam causando morte de plantas porque eles interrompem a sequência de transporte de elétrons, tá? Que a gente viu ali durante as reações luminosas da fotossíntese. Então tá aqui DCMU, que é também chamado de diuron, e paraquat, que eles atuam da seguinte forma. O DCMU ele inibe o transporte entre a plastoquinona A e a plastoquinona B. Eu falei que a B é aquela que é móvel, tá? Que se movimenta dentro das membranas dos tilacoides. A QA ela fica localizada bem próximo, fica localizada aliás, na parte interna, bem ligada mesmo ao fotossistema 2, então ela não se movimenta ali. Então, qual que é o efeito do DCMU, ou diuron, quando se aplica, né, o herbicida base de diuron? É que ele tem uma estrutura
que quimicamente é semelhante à da plastoquinona B. E aí ele se liga no mesmo sítio ativo e passa a receber elétrons que vêm da plastoquinona A. Ou seja, interrompe o processo de transferência de elétrons. Então, se acontece a aplicação de DCMU, o que é que as plantas vão sofrer? Vai deixar de haver transporte de íons H+, do lado do estroma para o lado do lume, e vai deixar de haver também a formação de NADPH. Tá? Quando deixa de haver transporte de elétrons, deixa de haver produção de ATP também, mas daqui a pouco eu vou explicar o processo de formação de ATP. Então deixa de formar exatamente as duas moléculas energéticas. O paraquat também, ele interrompe a rota de transporte de elétrons, mas ele interrompe já depois do fotossistema 2. Tá? Quando se aplica paraquat, ocorre inclusive alguns transportes de íons H+ do lado do estroma para o lado do lume, mas é claro, não existe formação de NADPH e a formação de ATP é reduzida. E sem falar de que o paraquat, quando ele pega esse elétron, ele transfere ele para o oxigênio, produzindo espécies reativas de oxigênio, tá? Que são muito tóxicas para o metabolismo celular. Então tem um outro efeito complicado também. Vocês veem que esse esquema aqui é como se fosse o esquema em Z da fotossíntese, né, que eu comentei na aula passada. Então o esquema em Z está sendo interrompido por esses dois herbicidas. Tá? E daí não tem jeito, né? A planta que não consegue ter enzimas alternativas, né, que produzam moléculas que sejam diferentes, né, dos locais que se assemelham com esses herbicidas, não tem como a planta sobreviver, porque ela vai simplesmente capturar luz, mas não vai converter essa luz em energia química. Ok? Bom, então deixa eu explicar em detalhes como é que ocorre a produção de ATP dentro, né, dos tilacoides, né, dentro ali da estrutura dos cloroplastos. Essa teoria, né, de produção de ATP através de sempre que ocorre diferença de concentração de íons H+ entre dois locais da membrana, né, durante muito tempo já se entendia que isso é energia, né? Quando eu falei sobre transporte de solutos, eu falei inclusive que essa energia é utilizada para o transporte ativo secundário, né? Qualquer coisa vocês voltam lá para ver. E então já se entendia isso e já via que as plantas faziam todo esse transporte de elétrons e que ao longo desse transporte ocorria também uma acidificação do lado do lume e uma alcalinização do lado do estroma. Ou seja, estava ocorrendo um movimento de íons H+ de um lado para o outro. Então essa teoria foi proposta por Mitchell ainda nos anos 50 e ela foi testada por esse pesquisador aqui, chamado Yangendorf, que ele fez o seguinte: ele isolou apenas tilacoides dos cloroplastos, então quebrou a célula, quebrou a estrutura do cloroplasto e isolou apenas os tilacoides, colocou eles em um meio contendo tampão com pH ácido, tá? Eles colocaram aqui com pH 4, esperou um determinado tempo até entrar em equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Quando o pH do lume, porque ele isolou apenas os tilacoides, né? Então, quando o pH do lume fosse igual ao pH do meio, eles consideravam que tinham entrado em equilíbrio. E aí, quando entrasse em equilíbrio, eles transferiam esses tilacoides para um outro recipiente, nesse caso aqui já com pH alcalino, tá? Então aqui tem pH 8. E aí, mesmo no escuro, eles adicionavam ADP, né, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico. Então, mesmo no escuro, eles observaram a formação de ATP. Tá? Por que ocorreu formação de ATP aqui? Porque foi formado artificialmente um gradiente de pH entre o lado externo, porque aqui não tem mais estroma, porque eles quebraram o cloroplasto, né? Mas é como se fosse simulando um estroma de cloroplastos e o lado interno, que é o do lume, que foi preservado. Então, nesse caso aqui, como a transferência foi rápida, né, eles não esperaram entrar em equilíbrio, eles mandaram para esse recipiente com pH 8 e já adicionaram o fosfato inorgânico e o ADP. Então, durante um intervalo de tempo, iria ter que o pH do lume
estava em 4, porque foi o que se permitiu se equilibrar ali com a solução, e o pH externo estaria em 8. Então essa diferença de pH significa diferença de concentração de íons de hidrogênio e concentração de cargas elétricas também. Lembra quando eu falei em transporte de solutos, eu falei que isso é o potencial eletroquímico, né, que serve para a produção de energia. Então é exatamente essa energia que está sendo utilizada para a produção de ATP aqui, tá? Então isso daqui já se compreendia, já se entendia mais ou menos quem fazia esse processo de síntese de energia, mas ao longo desses anos a gente foi entendendo cada vez mais como é que ocorre, né, aliás, essa formação aqui. Então quem faz isso tudo é um grande complexo proteico. Dos 4 é o único que ainda falta eu comentar em detalhe aqui, né? Que eu falei que nas membranas dos tilacoides existem 4 grandes complexos proteicos. Fotossistema, vou falar aqui na sequência: fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1 e a enzima ATP sintase, que também é chamada de FOF1 ATP sintase ou ATPase simplesmente, tá? Tem 3 nomes, né? Então, devido à importância, ela acaba sendo chamada por nomes diferentes também. Então esse grande complexo proteico, ele é formado por diversas proteínas que se ligam, né? Vocês estão vendo aqui esquemas de desenhos de diversas estruturas proteicas. Ela tem uma região chamada de FO, que fica integral à membrana dos tilacoides, e tem uma outra região chamada de F1, que fica voltada para o lado do estroma, tá? Dos tilacoides. E é essa região aqui que faz a combinação de ADP mais PI. E de onde é que vem a importância de ter o gradiente de pH, né? Que foi mostrado ali no trabalho de Young-Dorff, de acordo com a proposta de Mitchell? É que para ocorrer formação de ATP só ocorre só ocorre quando íons H+ se movimentam do lado do lumen para o lado do estroma. E hoje já se entende que através desse movimento aqui faz com que uma região que está interligada, né, com a parte FO e com a parte F1 ela se movimente e ocorra a união das moléculas, que seria mais ou menos como está mostrado aqui, tá? A gente não entende como é que se funciona 100% não, mas o processo de formação de moléculas de ATP é mais ou menos assim. A parte de cima, tá ali, a parte F1, ela tem 3 sítios ativos, mas a cada vez que a parte de baixo se movimenta, eles vão mudando de conformação. Então, uma hora eles estão numa estrutura aberta, uma outra hora eles estão numa estrutura fechada, mas um pouco solta, né? Não está fechado com tanta força, e tem uma outra situação em que eles estão fechados com muita força. E isso vai mudando de acordo com o movimento da parte de baixo, que por sua vez a parte de baixo só consegue se movimentar devido à passagem dos íons H+, tá? Então, aí o que é que acontece, né? Com o tempo, essa parte aqui vai girando, porque está exatamente aquela estrutura que se liga à parte que é integral da membrana, e ela vai alterando a conformação de todas essas partes aqui. Estão em cores diferentes para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, ADP e PI chegou aqui na parte amarela, aí ocorreu um giro, então eles estão ligados fracamente a essa parte amarela, então não se combinaram ainda, mas ocorre mais um giro aqui, né? Mais um terço de giro, digamos assim, não é um giro completo, e aí sim agora ocorre formação de ATP aqui. E por outro lado, né? Então aí o lado aqui que já tinha ATP, ele agora está aberto, aí depois ele já vai estar fechado fracamente e por aí vai. Vocês veem que todos os 3 sítios ativos eles estão em conformação diferente, mas quando ocorre uma volta completa da parte de baixo, ocorre a formação de 3 moléculas de ATP, ok? Em tempos diferentes, né? Porque vai ser um terço e um terço, mas ocorre com a volta completa a formação de 3 moléculas, e daí continua, né? Continua vindo mais
ADP e PI sempre e vai formando mais. Então a estrutura, né, em 3 dimensões desse grande complexo, né, da F1F0 ATP sintase já está mais ou menos definida, né, já se foi observada em microscópio inclusive. Se sabe que tem 14 subunidades que são integrais à membrana dos tilacoides, que formam canais para a passagem dos íons H+, e se entende mais ou menos que é necessário que 14 então íons H+ passem para que ocorra uma volta completa da parte de cima. Ou seja, seriam 14 H+ para 3 ATP formado. Na verdade, quando se mede experimentalmente, se observa que ocorre até uma quantidade a mais de ATP formado pelos íons H+ que passam aqui. Tá? Então ainda falta entender detalhes sobre o funcionamento dessa molécula. Aliás, desse grande complexo proteico. Mas, por enquanto, né, a gente já consegue entender o que foi proposto e o que foi experimentado ali, né, com aquele trabalho que eu falei de isolamento de tilacoides, colocação em tampão com pH ácido, depois pH básico, né, e pH alcalino, aliás, e aí o gradiente de H+ que existia ali, né, quando eles isolaram os cloroplastos, por que se viu para... Aliás, quando eles isolaram os tilacoides dos cloroplastos, por que se viu para a produção de ATP? Porque artificialmente, o Yangendorf e os colegas, eles fizeram o seguinte, fizeram com que, quando eles transferiram para aquele segundo recipiente lá, eles mantiveram o pH dessa região aqui em 8. É claro que não tinha mais estroma porque eles quebraram toda a estrutura dos cloroplastos, né? E o pH daqui ele estava em 4, aliás. Então, nessa situação aqui, não precisa de luz para produzir ATP, só precisa do gradiente de pH. É claro que isso não é uma condição natural, né? No caso de plantas, elas produzem esse efeito aqui utilizando o transporte de elétrons, né? Que eu até já comentei aqui nessa aula de hoje. Mas artificialmente eles queriam demonstrar que essa diferença de pH, ou seja, essa diferença de energia gerada por diferença de cargas elétricas e concentração de solutos, é o que fazia, né, era a energia, digamos assim, para funcionar a produção de ATP. E lembro que quando eu comentei lá na parte de transporte de solutos, eu falei que as bombas de ATP eram pequenos motores, né, que giravam produzindo o gradiente de H+. Então é a mesma coisa aqui na ATP sintase. A ATP sintase é um motor que utiliza como energia gradiente de pH para produzir ATP, e a ATPase é um motor que utiliza a energia na forma de ATP para produzir gradiente de íons H+. Tá? Então são processos inversos, mas controlados por complexos proteicos relativamente semelhantes. Pelo menos no funcionamento são bem semelhantes. Bom, então comparando nessas, para ver como é importante essa questão de formação de gradiente de H+ entre um local e outro de uma membrana para a produção de ATP. Então esse tipo de reação ocorre, por exemplo, em bactérias que fazem fotossíntese, em bactérias púrpuras que fazem fotossíntese, que eu comentei que o centro de reação delas lembra o fotossistema 2, né? Então provavelmente evoluiu, o fotossistema 2, aliás, evoluiu a partir do centro de reação desse tipo aqui de bactérias, que ele captura a luz também, né? Forma toda uma cadeia de transporte de elétrons, só que ela só possui um centro de reação, diferentemente do caso de plantas, algas e cianobactérias. Mas quando ela faz esse processo de transferência de elétrons, a partir do momento que captura a luz, ela gera gradiente de H+, tá? Tem moléculas semelhantes a quinonas que também fazem isso. E aí esses H+, que se acumulam em uma região chamada de periplasma nessas bactérias, né? Tem que ter um local que separe o potencial eletroquímico para poder utilizar essa energia, né? Porque se não tivesse local que separasse, não tinha como produzir esse gradiente de energia. E aí elas também têm uma ATP sintase, né, que utiliza esse gradiente de H+ para produzir ATP. Assim como a gente acabou de ver que existe em cloroplastos aqui, né? Nem vou mais comentar aqui em detalhe como é que acontece, mas observe que os H+ que vêm da quebra da molécula de água,
e os que vêm do transporte de elétrons, que são vários, né? Não são, a gente está vendo aqui só um para simplificar, mas eu acabei de mostrar hoje que são vários. Eles servem também para a produção de ATP via ATP sintase. E daí, né, para que servem reações luminosas da fotossíntese? Para capturar energia luminosa utilizando os dois fotossistemas e converter essa energia luminosa em energia química. Então, se a gente compara, inclusive, esse slide aqui com o slide que eu acabei de mostrar da bactéria púrpura fotossintetizante, a gente vê que ter dois fotossistemas e ter um sistema mais complexo de transporte de elétrons faz com que as plantas e todos os indivíduos que fazem fotossíntese utilizando esse modelo aqui, como cianobactérias e algas, tenham um processo muito mais eficiente, tá, do que o de bactérias fotossintetizantes. Bom, e tem um outro processo que eu vou comentar quando eu falar sobre respiração, que é o que ocorre em mitocôndrias, mas isso aqui é um pouco diferente porque a gente não está tendo captura de energia luminosa. Na verdade, está havendo produção de gradiente de H+, utilizando energia química, tá? E aí esse gradiente de íons H+, também serve para a produção de ATP via uma outra ATP sintase muito semelhante àquela que existe em cloroplastos. Ok? Então, só para exemplificar como é importante a formação desses gradientes de H+, para utilização depois na produção de energia. Tá? Mas vamos deixar a respiração para mais adiante, que aí depois eu comento isso. Por enquanto eu só quero mostrar a importância, né, desses gradientes aqui para a produção de ATP. Bom, ocorre um... Então vamos imaginar uma situação normal, né? Plantas obtendo luz e fazendo fotossíntese. Só que eu sempre acabo comentando nas minhas aulas de que plantas elas têm uma característica especial, diferente de animais, que por exemplo elas têm que se virar no ambiente em que elas estão. Não importa se tem pouca luz, se tem muita luz durante aquele horário do dia, se naquela estação tem mais luz ou menos luz, elas de alguma forma vão ter que lidar com esses problemas. Então pode ter horas do dia que tenha excesso de luz, principalmente se isso daqui estiver relacionado com outros estresses, por exemplo, falta d'água na hora mais quente do dia, ou solo salinizado na hora mais quente do dia ou na estação mais quente do ano, né? Então, quando se combina estresses, aí a gente pode ter um problema chamado de fotoinibição. Então, como é que isso daqui acontece? Nem todos os fótons que chegam na superfície foliar são utilizados na fotossíntese. Na verdade, é uma percentagem pequena que é utilizada. O excesso de fótons, né, ou seja, aqueles que não conseguiram vir aqui para essa seta à direita, eles precisam seguir algum caminho, porque senão eles podem causar problema. Então, em plantas, existe uma coisa chamada de primeira linha de defesa, que é o seguinte: libera esse excesso de energia na forma de calor. Aí eu já comentei um pouco como é que isso aqui acontece. Então, por exemplo, os carotenoides são pigmentos que são menos eficientes do que clorofilas para transmitirem energia de um para o outro via ressonância. Então, os diversos carotenoides, normalmente eles já voltam, né? O elétron que está excitado, ele já volta para o seu orbital menos energético, sem transmitir essa energia até ela chegar no centro de reação. Ou então tem uma coisa bem mais interessante que ocorre em diversas plantas, principalmente aquelas de clima mais tropical, que é uma rota, né, um ciclo chamado de ciclo das xantofilas, que ocorre entre esses três carotenoides aqui, tá? Viola-xantina, antera-xantina e zeaxantina, que eles fazem o seguinte: quando a luz está pouca, predomina a forma viola-xantina, que é uma molécula muito parecida, tá, com as outras. Mas quando a intensidade luminosa vai aumentando, aí o que é que acontece? Vai havendo a chegada de íons H+ aqui e saída de água. E aí o local que tinha um oxigênio aqui passa a não ter mais, né?
Isso de um lado da molécula. Então, se a intensidade luminosa aumenta, aí a anteraxantina que se formou aqui, ela se torna zeaxantina, perdendo os dois oxigênios, aliás, aqui. Então, a zeaxantina, que foi um pigmento descoberto no milho, né, inicialmente, mas que existe em todas as plantas que fazem fotossíntese, né, tem esse tipo de carotenoide ali no complexo antena. Então, ela faz o seguinte, ela é menos eficiente para a transmissão de energia, é bem menos eficiente do que a viola-xantina. Então, em ambiente com excesso de luz, predomina a forma que é menos eficiente. Quando a luz do ambiente vai baixando novamente, aí o processo vai se revertendo, tá? Então se torna novamente anteraxantina, depois se torna novamente viola-xantina, ou seja, quando tem pouca luz, forma um pigmento mais eficiente para a transmissão da energia luminosa até o centro de reação. Quando tem mais luz, forma um pigmento menos eficiente, né? Porque nessa situação não precisa de ter muita eficiência, porque o que tem é que exatamente se livrar do excesso, né? Já tem luz ali mais do que suficiente para fazer a fotossíntese. O problema é exatamente o excesso. Mas em horas do dia que tem pouca luz, aí o processo ele tem que ficar o mais eficiente possível. Ok? Então é uma daquelas situações de que a planta tem que se virar de acordo com a luminosidade do dia. E ela vai variar a cada dia, né? Então vai ter horas do dia com mais luz, horas do dia sem luz e horas do dia com excesso de luz. Ok? Então essa dissipação de energia, a primeira linha de defesa, ela é feita pelos carotenoides, não só os do ciclo das xantofilas, tá? Mas os outros também. Bom, então, mas mesmo assim, né, se o excesso de fótons não puder ser dissipado como calor, aí ocorre a produção de produtos tóxicos, que são diversos, por exemplo, tá? Clorofila no estado tripleto. O que é isso? É que quando as clorofilas passam a ficar por muito tempo excitadas sem poderem doar elétrons, e quando é que isso acontece? Quando tem excesso de luz. Quando tem excesso de luz, aí todo o NADPH fica reduzido, não pode mais receber elétrons, nem do fotossistema 2, nem do 1. Então as clorofilas acabam entrando num outro estágio de excitação, chamado de estado tripleto, que forma uma molécula extremamente reativa que pode danificar membranas e diversas estruturas celulares, né? Principalmente ali dos cloroplastos onde elas estão localizadas. Existe também a formação das espécies reativas do oxigênio, que são essas 4 aqui. Então, superóxido, oxigênio singleto, peróxido de hidrogênio, que é tão reativo que descolore cabelo, né? Muita gente conhece isso. E o radical hidroxila. Por que acontece a formação dessas 4 moléculas aqui contendo oxigênio, né? Que são chamadas de espécies reativas de oxigênio? Porque ao invés dos elétrons irem até o NADPH, até o NADP+, aliás, produzindo NADPH, não tem como seguir esse caminho, porque todas as moléculas vão estar já reduzidas. Está chegando excesso de luz, não está conseguindo, a planta não está conseguindo utilizar a energia química na mesma medida em que está chegando energia luminosa, então os elétrons acabam indo para o oxigênio, tá? E aí forma essas espécies aqui que são extremamente tóxicas, tá? Causam danos em DNA, em membranas, em proteínas, né? E diversas estruturas lá dos cloroplastos. Então como é que se livra disso aqui, tá? Aí vem a segunda linha de defesa, que são enzimas e compostos orgânicos que reagem com eles para retirar esse excesso de elétron aqui, tá? Para evitar que ocorram mais danos. Mas pode ser que nem a segunda linha de defesa funcione. Aí o que tem que acontecer é um dano intencional à proteína D1, aliás, do fotossistema 2. Eu comentei bastante sobre a proteína D1, né? Na aula passada eu mostrei onde é que ela fica localizada. Ela está localizada exatamente bem na parte central do fotossistema 2, ligando as moléculas de P680, ligando as diversas estruturas de transporte de elétrons ali. Então, quando essa proteína aqui sofre danos, ela desmonta toda a estrutura do fotossistema 2. Por que é intencional? Porque é melhor
Se não está conseguindo, se a primeira e a segunda linha de defesa não conseguem resolver o problema de excesso de fótons, então o ideal é danificar realmente todo o fotossistema 2 e esperar uma condição ambiental melhor. Tá? Então a proteína D1 que foi oxidada, ela pode ser reparada ou pode ser sintetizada de novo. E aí, como isso daqui leva um tempo para ser feito, né? Então a planta sofreu dano ali. Aí ela, e como isso aqui demora um tempo, então isso daqui é o chamado fotoinibição, tá? Inibição da fotossíntese por excesso de luz. Mas eu vou comentar mais adiante que excesso de luz, né? Às vezes a gente tem uma visão muito antropológica de plantas. Excesso de luz só ocorre quando a planta não é adaptada ao ambiente e quando ela está sofrendo um outro estresse ambiental. Uma planta nossa aqui de clima tropical, ao meio-dia, não é, ela consegue lidar com aquela quantidade bem alta de fótons que estão chegando ali, tá? Ela está adaptada àquele clima. Mas se eu trouxer uma planta de um outro clima ou uma planta aclimatada numa casa de vegetação e colocar no sol, aí a situação é diferente. Tá? Mas aí eu vou comentar em detalhes sobre essa parte mais ecológica mais adiante, né? Ainda no assunto de fotossíntese. Porque então a fotoinibição é isso, tá? Inibição por excesso de fótons, a gente, pelo nome, né, que não é um termo que, na minha opinião, não é tão correto, né? A gente imagina que ocorreu excesso de fótons, mas não é que ocorreu, é que a planta não consegue lidar com o local em que ela está, ou por uma característica de ser de outro clima, ou por estar sofrendo de um outro estresse ali naquele local. Bom, e aqui eu estou, só para finalizar esse assunto, estou mostrando aqui uma sequência de síntese de moléculas de clorofila. O processo de síntese de clorofilas, ele não é tão simples, né? Ele inicia-se com um aminoácido, que é o ácido glutâmico, né? E segue diversos passos, todos eles, né? A cada setinha dessas significa que ocorre uma enzima diferente que participa do processo, até a montagem do anel aromático, que eu falei que tem uma estrutura semelhante a porfirinas, né? Então é um processo muito regulado, é tanto que quando a gente coloca plantas no escuro, elas ficam esbranquiçadas, porque elas, imagina uma semente que germina no escuro, né? Ela germina esbranquiçada porque, inclusive, para a formação de clorofilas é necessário também luz, né? Não só para o processo que ela ajuda, né, a planta a fazer de captura de energia luminosa, mas é o próprio processo de síntese também. E daí depois vem o magnésio, que vai se ligar não de forma covalente aqui na região do anel porfirínico, né? E daí, né, depois se liga a parte hidrofóbica, que é a cauda fitol, e vai, né, formar a molécula completa, né, que seria aqui na fase 4. Okay? Então isso daqui está mostrado para a clorofila A, para a clorofila B é semelhante, né? É um processo regulado também, que só ocorre na presença de luz. Então as plantas precisam investir muita energia, inclusive, né, para a formação de seus pigmentos, que eu já comentei, né, que para cada centro de reação existem algumas centenas, né, de pigmentos para cada centro de reação, formando ali o complexo antena. Bom, aqui, né, a gente fica por aqui em reações luminosas. Eu vou continuar falando de fotossíntese, mas aí eu vou falar de reações de carboxilação na sequência aqui. Tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.